Glória a Deus, muito bom começarmos esse culto com um prelúdio tão lindo quanto este. Eu quero te convidar para nós orarmos, domingo especial. Pela manhã tivemos uma palavra muito especial, o pastor Arlésio, falando sobre voltar ao primeiro amor. E eu quero te convidar ainda nesse clima do primeiro amor, essa belíssima canção, nós vamos orar, buscar a face do nosso querido Deus. Pai querido, louvamos ao Senhor pelos milagres que o Senhor tem feito na vida do teu povo, pelas providências do Senhor na vida do teu povo. Obrigado, Pai, porque mais uma vez, como igreja, podemos juntos louvar o teu nome e engrandecê-lo através da beleza da tua santidade. Pai querido, que nesta noite tudo seja para a glória do teu nome, os louvores, a mensagem, que cada vida que nos acompanha, nos assiste, possa ser também edificada pela tua presença e pela tua palavra. Domina tudo nesta noite, que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por cada irmão presente, por cada família envolvida e que nós sejamos instrumentos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar ao Senhor. O salmista, Salmo 63, versículo 1, expressa o desejo da sua alma pela presença do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nós queremos mais do Senhor, queremos buscá-lo, dizer a Ele em oração: Senhor, queremos mais de Ti, queremos experimentar mais do Senhor e a Tua presença é o que nós mais precisamos. Vamos cantar? Eu te busco, te procuro, oh Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. E em oração nós queremos dizer a Ele que nós não somos nada sem o seu amor, não somos nada sem Ele, reafirmarmos diante dEle a nossa dependência. Senhor,
precisamos de Ti. E que Ele venha operar nas nossas vidas as mudanças que precisamos e que nós possamos experimentá-lo cada dia mais. Vamos cantar? Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Faça desse cântico a sua oração nessa noite. Diga ao Senhor o que jaz no seu coração. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Peça ao Senhor. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração sincera nessa noite. Que o Senhor venha tocar em nós, modificar em nós aquilo que o Senhor desejar. Que sejamos novas criaturas, libertas pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que coisa preciosa. Deixa os Teus rios curar a nossa vida, a nossa alma. Que bênção. Meus irmãos, nesse culto precioso ainda continuando, nós vamos agora para um tempo de dedicação de vidas e bens. E aqui nós expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão a cada membro da Igreja Batista do Barro Preto, a cada irmão, a cada irmã que tem cooperado com a igreja e tem feito o Evangelho de Jesus continuar sendo pregado de uma forma séria até tantos lares aqui no Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado pela sua oferta, pela sua fidelidade. Nós também aproveitamos um momento de dedicação de vidas e bens para agradecer. Nós estamos felizes porque Deus está tocando, já tem usado pessoas que têm enviado ofertas especiais para aquisição de equipamentos, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade
de transmissão dos nossos cultos ao vivo. Então, você que ainda deseja fazer, pode fazer, envie sua oferta especial para a aquisição dos nossos equipamentos. Nossa gratidão a alguns irmãos, já queremos informar que já adquirimos alguns aparelhos e nós estamos na campanha firme de oração para que Deus continue fazendo a obra maravilhosa dele. Portanto, vamos louvar ao Senhor, agradecer a Ele nesse tempo precioso de dedicação de vidas e bens com essa canção Quão Preciosas São as Horas. Deus abençoe a sua vida. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, tempo precioso de comunhão com o nosso Deus. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados temerais, irritado, enfraquecido em hesitações carnais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende o pecado e todo mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Amém. Vamos orar. Se quereis paz perfeita, graça e luz, só através do manto da oração. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por cada vida, cada irmão, irmã, cada família que tem sustentado a Tua obra aqui na Igreja do Barro Preto. Por cada família, Senhor, cada irmão, que bênção poder saber que
cada família, cada um de nós tem sido especialmente usado pelo Senhor na fidelidade e na gratidão, abençoando financeiramente a Tua obra, Pai. Muito obrigado. Através desses recursos, nós conseguimos chegar a tantos lares. E a nossa oração é que o Senhor envie a Tua bênção contínua, abrindo as portas dos céus, multiplicando os celeiros dos Teus servos, muitas vezes mais, sobre a nossa casa, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Nossa gratidão, irmãos, sempre a esses irmãos e irmãs que fazem conosco aqui o culto, a transmissão, não só os irmãos dos equipamentos que operam os equipamentos, mas também aos irmãos que cooperam conosco através do louvor. Bom demais, quinta-feira passada, nós tivemos aqui, na última quinta-feira, uma mensagem muito especial trazida ao nosso coração através do pastor Arlécio, falando sobre santidade, sobre a graça de ser santo, de buscar o Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos esse convite, voltar ao primeiro amor. E como fazer isso? Como então ser santo? Como buscar o primeiro amor juntos, na fidelidade, na mansidão, no tempo de oração e de dedicação especial de comunhão com o Senhor. Por isso, eu convido você para ler a palavra de Deus, onde nós paramos na última mensagem que juntos tivemos aqui, Apocalipse capítulo 8, versículos 1 ao 5. Eu quero te convidar para ler, portanto, Apocalipse capítulo de número 8, os versos de número 1 ao 5. O texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Que Deus abençoe a nossa vida através da sua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça. Meus irmãos, a última vez que nós falamos aqui, fizemos uma viagem acerca Êxodo capítulo 30, onde nós observamos as essências aromáticas que eram usadas no altar, e elas eram queimadas, e depois de um bom tempo, a palavra de Deus vem falando para nós, os salmistas, e a própria Bíblia como um todo, que as orações dos santos são, portanto, a representação dessa fumaça, desse aroma que sobe às narinas de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, especialmente, onde nós lemos, diz que é a prova cabal e inconteste de que as orações dos santos, elas sobem, elas são, portanto, o queimar do incenso no Antigo Testamento era algo que apontava para as orações dos santos que sobem à presença de Deus diariamente. Então eu quero convidar os irmãos para nós ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos de Deus nessa noite a partir desse texto. E para tanto, a gente precisa fazer um olhar para cada parte desse texto de Apocalipse, capítulo de número 8, onde lemos os versículos. O texto nos mostra que o Cordeiro abriu o 7º selo. É bem interessante porque, se nós lermos anteriormente, Apocalipse capítulo 6, nós vamos notar que é a abertura dos selos, e aí nós temos 7 selos que são abertos, começando no capítulo 6, e ele vai até o capítulo de número 7, e aí nós temos o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto,
E aí tem um interlúdio entre esse sexto selo até o sétimo selo. É muito importante nós observarmos isso dentro da visão de Apocalipse. No entanto, Apocalipse capítulo 6, eu quero chamar a atenção para o quinto selo, que diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi, João, narrando, João, o apóstolo João, debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então eles clamavam, e aqui eles clamaram com grande voz. Clamar aqui é orar, as almas embaixo do altar, e esse altar aqui é o altar do incenso, não tem dúvida, porque é o altar que aparece na presença de Deus lá, e bem claro no versículo 8 em que lemos, é o altar de ouro que aparece. E nós vimos aqui a mensagem anterior que o altar de incenso era de ouro e o altar de bronze era o altar do sacrifício. O altar de bronze era onde eram queimadas as brasas, e para acender o altar de ouro tinha que apanhar a brasa de dentro do altar de bronze. Então o que está aqui é o altar de ouro. E o texto diz que as almas estão embaixo desse altar, no verso 9 e 10 do capítulo 6 de Apocalipse, e elas clamam, elas oram, elas clamam a Deus com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí a palavra diz que foram dadas a eles vestes brancas, e o Cordeiro disse: espere um pouco, até que se complete o número dos seus conservos, que serão mortos ainda, igualmente vocês, por sustentar o testemunho da palavra. Nós temos aqui em Apocalipse 6 o quinto selo, falando dessas almas, desses servos de Deus, que já estavam mortos, que já morreram, aqui na visão de João, e eles estão efetivamente clamando a Deus: Senhor, não vais vingar o nosso sangue? Não vai nos atender? E eles continuam. No entanto, no capítulo 7, há um interlúdio, e o texto diz que depois disto vi 4 anjos, e aí ele vê a imagem dos 144 mil que são glorificados, e ele vê aquela visão daquele povo cantando e glorificando ao Senhor. Nesse final, terminando essa demonstração do sexto selo, vem agora o sétimo selo, e exatamente Apocalipse capítulo 8 é a abertura do último dos 7 selos. O que nós encontramos e nós entendemos é que os 7 selos, eles falam sobre o sofrimento da igreja, sobre a luta da igreja na terra, da perseguição que a igreja enfrenta no mundo por causa da palavra de Deus. Nos parece que os 7 selos narram a perseguição da igreja na terra. Muito interessante isso aqui. Do capítulo 6, os 7 selos começam a ser abertos. O sétimo selo, portanto, o último dos 7 selos é aberto no capítulo 8, quando Deus começa a fazer uma transição de 7 selos para, então, 7 trombetas. Se nós temos, de um lado, 7 selos que falam sobre o sofrimento da igreja, a perseguição da igreja, que narram a batalha da igreja, no meio disso nós temos o interlúdio, os 144 mil, nós temos aquela alegria dos salvos regozijando, cantando no céu. Há uma parada de silêncio, um silêncio absoluto no céu, no capítulo 8, e aí segue, portanto, a abertura, ou seja, o toque das 7 trombetas. 7 selos, no nosso entender, narram sobre a vida sofrida da igreja, o tempo que a igreja passa na terra, sofrendo as perseguições do mundo terrível. No capítulo de número 8, nós vamos agora ouvir a narrativa das 7 trombetas que são tocadas, e nos parece que as 7 trombetas, elas falam sobre o sofrimento, sobre o julgamento, não da igreja, mas do mundo, dos ímpios, daqueles perversos que não quiseram se arrepender. E o texto é claro, claro como o lindo dia de sol. Obviamente, não dá tempo nós lermos todo o texto do capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e 11, você pode acompanhar em casa. Eu vou apenas citar aqui, para que você tenha entendimento do que Deus está querendo falar conosco ainda nessa noite, nesse aspecto de oração. Pois bem, terminando os 6 selos, o sexto selo agora é a abertura do 7º, e o capítulo de número 8 de Apocalipse diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o último dos 7, houve silêncio no céu.
Ora, irmãos, e esse silêncio por volta de meia hora. E o texto diz, então eu vi os 7 anjos que se achavam diante de Deus, e a esses anjos foram dadas 7 trombetas, cada um com uma trombeta. E ele continua dizendo no verso de número 30, veio outro anjo, aí aparece o seguinte, os 7 anjos em pé diante de Deus, e veio um outro anjo. E esse outro anjo, ele ficou em pé, junto ao altar, muito interessante, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Claro, aqui está dizendo que é o altar de ouro, é o altar do incenso. O altar de ouro, que é o altar de incenso, para quê? Que se achava diante de Deus. E o anjo, e da mão do anjo, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Mas aqui no verso 5 diz, e o anjo tomou o incensário, encheu de brasas, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E o texto diz, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que está acontecendo aqui? Parece que nós temos os 7 selos falando sobre o sofrimento da igreja. Nesse interlúdio nós temos os servos de Deus, os salvos em Cristo, representado pelo número dos 144 mil, que lógico que é um número figurado, não é uma exatidão, não pode ser exato. Até a própria palavra dá sinais de que não é exato, mas representa a totalidade dos salvos em Cristo, e eles glorificando ao Senhor. Logo depois aparece o episódio do capítulo 8, que o anjo vem com um incensário cheio das orações dos santos. E o que acontece é que essas orações são colocadas dentro do incensário, e o anjo atira essas orações no incensário de ouro à terra. E aí, irmãos, é fantástico. Porque o texto mostra para a gente que, quando ele atira a terra, parece que nós ouvimos o trovão da oração. É um trovão inverso. Se o trovão vem de cima, nesse dia, as orações dos santos, ao cair sobre a terra, sobre o solo, ele criou um trovão inverso, de baixo para cima. E nós chamamos de trovão da oração. Houve silêncio, mas houve um barulho estridente das orações dos santos que chegaram até a terra. E aí nós encontramos nesses textos alguns detalhes que é preciso a gente enumerá-los. Trombetas. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, verso 31, e nós olhamos para Isaías 27, verso 18, nós encontramos que as trombetas, elas são uma representação. Se nós lemos lá em Mateus 24, permita-me ler com você, Mateus, capítulo de número 24, verso de número 31, o texto diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Se nós lermos Isaías mais à frente, nós vamos encontrar Isaías dizendo, capítulo de número 28, versículo de número 13, 27, Apocalipse 27, verso 13, diz, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então nós temos aqui a representação das trombetas. Trombetas têm um valor extraordinário. Podíamos passar o culto aqui lendo Números, Isaías e mais outros textos acerca da imagem de trombetas. Apesar dos selos terem sido abertos, falando sobre o sofrimento da igreja, nós temos agora aqui 7 trombetas que serão tocadas, mas antes dessas trombetas serem tocadas, um fenômeno muito especial aparece no livro de Apocalipse, as orações dos santos, que subiram à presença de Deus com um cheiro suave, incenso.
E aqui no capítulo, ainda no livro de Apocalipse, nós temos os selos versus as trombetas. E aqui, mas só precisamos observar alguma coisa muito interessante no texto, porque se houve um pedido, lá em Apocalipse 6, versículo 9, se as almas que estão embaixo do altar estão perguntando ao Senhor, ó Senhor, soberano, santo, até quando? Se as almas estão perguntando até quando o Senhor não vai julgar o sangue deles, parece-nos que aqui, nessa passagem, nós temos uma resposta de Apocalipse 8, a partir desse fenômeno da oração. E é isso que eu quero que você comece a perceber aí na sua casa. E aí, nessa observação de oração, eu preciso te convidar para alguns rápidos destaques. O verso de número 3, verso 4, diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Subiu a presença. Eu quero acreditar, irmãos, piamente, sem sombra de dúvida, que todas as orações dos santos, elas sobem aos céus. Nenhum homem de Deus e mulher que ora ao Senhor, as palavras ficam jogadas ao vento. E um detalhe importante, no meio dessa barulheira que a gente vive na terra, porque a terra é muito barulhenta, no meio desse caos todo de barulho, entre as fofocas, entre os enganos, tudo que existe na terra, no meio disso tudo, existe um silêncio de Deus para ouvir as orações dos santos. O texto mostra para a gente, no verso número 5, que as orações, elas não são apenas ouvidas, mas elas são também a resposta de Deus para o juízo de Deus sobre a terra que desacreditou, que zombou, que martirizou a igreja do Senhor enquanto a igreja está na terra. Por isso, repito as palavras que diz na última mensagem, a igreja não precisa de um defensor humano, não. A igreja não precisa ir para a rua para fazer marcha para Jesus, para dizer que ela é a igreja do Senhor. A igreja não precisa, irmãos, fazer alardes, movimentos, chamar a atenção, porque a igreja do Senhor, ela é do Salvador, ela tem um noivo, o noivo é o Cristo. Ninguém melhor do que o próprio noivo para defender a sua noiva. E aqui nós encontramos no capítulo de número 4, que as orações sobem aos céus. Se nós lermos Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, os versículos 7 e 8, você vai observar o povo de Israel lá no deserto clamando ao Senhor. E durante o clamor, durante aquela oração clamando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus respondeu ao seu povo. Deus respondeu ao seu povo. Deus responde à oração da sua igreja. Se nós olharmos com muito jeitinho sobre o juízo de Deus no capítulo 5, porque o capítulo 5 diz que o anjo encheu e atirou. Então as orações dos santos caem sobre a terra provocando relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Isso fala sobre o juízo de Deus que vai vir sobre a terra, mas esse juízo só vem depois que as orações dos santos são lançadas à terra. O que Deus está dizendo? Cada palavra que um santo do Senhor faz, cada oração feita pela igreja do Senhor não fica à toa, não fica largada no deserto. Cada oração, ela é ouvida, guardada, armazenada, ela é apresentada a Deus como cheiro suave diante do altar do Senhor. E veja, a terceira observação é que o altar da oração e o trono, eles estão próximos. Toda vez que nós entramos em oração, nós acessamos, irmãos, aquele que está sentado no trono. Amém. Aleluia. Por isso, eu quero compartilhar essa palavra com você, meu irmão, minha irmã. E aí eu me lembro do servo do Senhor aqui da igreja, Paulo Cansado, um homem de Deus, vive aqui na oração, clamando por nós, junto conosco. Então, nenhuma palavra orada nesta igreja, em qualquer canto que os santos se reúnem para orar, ficam esquecidas, elas são armazenadas, elas serão apresentadas. Mas só que elas não serão apresentadas a Deus de qualquer maneira só, não. Elas têm um poder de pedir ao Senhor que o juízo dele venha sobre a terra. É a gente que vai pedir? Não. As nossas orações armazenadas, cada oração do santo é subida ao céu. Cada oração do santo é subida ao céu e elas são armazenadas. Um dia desses o anjo vai apanhar essas orações, minhas e suas.
E eles vão juntar, o anjo vai juntar no incensário de ouro, vai queimar com brasa do altar do Senhor, a mesma brasa que purificou Isaías, que tocou nos lábios de Isaías, a mesma brasa que purifica, vai misturar com as orações dos santos, aquilo vai provocar uma fumaça, um cheiro agradável. E veja, o texto diz que o céu ficou em silêncio durante 30 minutos. Claro que eu não posso crer que são 30 minutos exatos, mas é uma representação de que o céu ficou em silêncio para ouvir as orações dos santos. E aí o fenômeno acontece, porque ele podia terminar os 7 selos, e depois dos 7 selos ele podia começar. Então tocou o anjo a primeira trombeta. Não, mas antes de tocar, diz o texto que quando ele abriu o 7º selo, falando sobre a luta do povo, e aí a luta do 7º selo é a igreja orando, é a oração que a igreja faz. Até quando, Senhor? Quantos? A Bíblia mostra números. Até quando? Até quando? Quantas vezes nós não clamamos assim? Até quando? Ah, meu sofrimento até quando? Pois sabe, meu irmão, minha irmã, que o teu sofrimento tem data para começar e ele tem data para terminar. Toda luta tem início, meio e tem fim. E a palavra de Deus diz ainda que esse povo juntou o altar e o trono próximos. A oração é o altar próximo do trono. Veja, como eu falei em Êxodo, na última mensagem, quando você estava, preste atenção, quando as pessoas iam até o templo, até o tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, e antes do Santo dos Santos tinha um altar de incenso. Era ali que era queimado aquelas essências que eu falei aqui as semanas passadas, e aquilo subia às narinas de Deus, representando as orações dos santos. Hoje não precisamos mais queimar incenso. Por quê? Porque Cristo é o nosso altar de incenso, mas a gente não queima sobre Cristo. O que são os nossos incensos? A minha oração, a sua oração, as nossas orações são o cheiro suave que sobem às narinas de Deus no altar, que agora não está no Santo dos Santos, no tabernáculo, mas está diante do Santo, Santo dos Santos, que é o Todo-Poderoso, o trono do Deus eterno. E diante dele estão as orações sendo apresentadas. Agora, nós temos aqui quarto destaque. O texto diz para nós, no versículo de número 3, veio o outro anjo, ficou em pé e tal, e dado muito incenso com as orações de todos os santos. As orações não são dos mártires, só daqueles que morreram, que estão lá embaixo do altar, no capítulo 6, no versículo 9 de Apocalipse. Não, aqui são as orações de todos os santos, as minhas, as suas. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero te convidar, meu irmão, para uma vida efetiva de oração, para uma vida de despertamento. Olha que nós não combinamos essas coisas. Pastor Arlésio, quinta-feira, pregou sobre santidade. Como é que você alcança a santidade sem uma vida de oração? O pastor citou sobre essas coisas. No domingo, hoje pela manhã, ele falou sobre voltar ao primeiro amor. É essa paixão de estar com o Senhor, essa paixão de estar próximo de Cristo. A oração nos permite estar próximos do Senhor. Então, agora, caminhando para essas coisas, nós encontramos algumas observações de Apocalipse, capítulo 8 até o 11. Evidentemente que eu não vou ler, como diz, nós precisamos citar aqui, porque em Apocalipse, capítulo 8, ele fala que antes da primeira trombeta ser tocada, as orações dos santos chegaram até a presença de Deus. Que momento solene, irmãos. Que coisa especial. Deus sente esse aroma durante meia hora no céu, silêncio absoluto, para ouvir o nosso clamor. Meu irmão e minha irmã, se você soubesse muito mais profundamente que as suas orações não são palavras ao vento, você começava a orar mais. Você começava a ter uma vida mais profunda de oração. E o texto diz que depois que essas orações foram ouvidas pelo Senhor, Ele dá ordem, atira na terra. E aí, meus irmãos, começa uma série de eventos catastróficos de julgamento para a terra, somente depois que as orações dos santos foram ouvidas. O que Deus está dizendo? Eu vou responder às orações dos santos. Até quando, Senhor? Apocalipse 6, verso 9. Não julgas? E ele responde. Primeiro, ele responde, na primeira trombeta,
E o verso de número 6 de Apocalipse 8 que lemos diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E a palavra diz que eles tocaram a primeira, foram atingida a parte da relva, da terra, aliás, do boi, dos animais, a mistura queimou tudo, e a relva, tudo verde. A segunda trombeta foi tocada, verso 8 diz que o anjo tocou a trombeta e uma montanha ardente caiu sobre o mar, atingindo a terça parte das águas do mar. A terceira trombeta foi tocada, veja, é o juízo de Deus à terra, mas isso só vai acontecer depois das orações dos santos. A sua oração tem valor, meu irmão. A terceira trombeta é tocada e diz que o anjo toca a trombeta e as fontes de águas, doce, rios, tudo que for água doce, porque na primeira ele atinge as árvores, terça parte das árvores da relva verde. A segunda atinge as águas do mar, terça parte. A terceira trombeta atinge a parte das águas doces, provocando envenenamento. E quem bebe, toma banho, a Bíblia diz que morre. E então o anjo toca a quarta trombeta no verso de número 12. E o texto diz que quando ele tocou, o sol, a lua e as estrelas, a terça parte escurece, perde brilho, deixa de existir. Quando essas 4 trombetas são tocadas, ao intervalo, o que Deus está dizendo? No meio disso tudo, aparece uma águia voando no céu e dizendo: ai, ai, ai. Ela anuncia os 3 ais e diz: ai da terra, quando for tocada as outras 3 últimas trombetas. E aí o texto diz que quando as outras trombetas são tocadas, que dá mais tempo dissecando sobre elas, Apocalipse capítulo 9, quando toca, portanto, a 5ª trombeta, uma coisa terrível, vai ferir os homens, a carne do homem, mas ninguém vai morrer. No entanto, é tocada a 6ª trombeta, e quando a 6ª trombeta é tocada, diz que vai vir um exército de terríveis demônios, e esses demônios vão matar a terça parte dos homens. Enquanto na 5ª só fere provocador, mas não morre, a 6ª disse que vai provocar morte na terça parte da humanidade. Muita gente está morrendo, muita gente morrerá. É o juízo de Deus. Após as orações, eu não estou dizendo que é coronavírus, não, isso pode ser apenas o início do início daquilo que está para iniciar, que vai ser o início de uma coisinha pequena que vai iniciar. Não sei se o irmão deu para entender. Então, quando Jesus disse que quando vocês virem essas coisas, pais contra filhos, etc, nação contra nação, ele disse, isso é apenas o princípio das dores. Mas eu quero te desafiar a uma vida de oração. Esse é o divisor de água. Não tenha medo, apenas ore. E aí portanto, no capítulo de número 10, para as trombetas, e aparece um interlúdio, como no capítulo 7, aparece um interlúdio entre o 6º selo e o 7º selo, o interlúdio que aparece os 144 mil, aquele povo dando glória a Deus, e aparece as orações dos santos na abertura do 7º selo, aparece na 6ª trombeta, para a 7ª, aparece o interlúdio. E o interlúdio é curioso, porque mostra João, os 7 trovões, e fala sobre o livrinho. Aqui é fantástico, você lê em casa para aprender. Ordens, verso de número 11, capítulo de número 11, ele continua. Ele fala sobre, agora, medir o santuário de Deus. Ele tem uma visão, ele mede o santuário de Deus. E é interessante que aqui Deus está preparando o povo para o que vai ser reservado para a igreja do Senhor. Mede o santuário, prepara o que vai ser construído. E ele fala de 2 testemunhas. Só que no meio dessas 2 testemunhas, nesse interlúdio, acontece, portanto, a 7ª trombeta. E ela é preciosa. Ela é valiosa. Ela é, irmãos, a resposta das orações que foram feitas. Apocalipse capítulo 6, verso de número 9. A resposta sai aqui, na 7ª trombeta. Isso me alegra o coração. O texto diz, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, é uma continuidade do capítulo 8. O 7º anjo tocou a trombeta e não houve destruição, porque já havia tido destruição. Mar, água, terra, dores, morte. Agora a 7ª trombeta é uma coisa linda e preciosa. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu
De novo, grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E eis os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar na tua verdade. Na verdade, nas nações, as nações se enfurecem. Chegou. Esse é o sétimo selo, a sétima trombeta. Quando o anjo toca, as nações se enfurecem porque eles perderam o domínio, perderam o poder. Agora quem governa é o Deus dos exércitos, é o Senhor, o nosso Deus é quem governa. E que coisa linda, ele diz, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Mas ele encerra belissimamente no verso de número 14 de Apocalipse 11, ele diz: abriu-se então o santuário de Deus. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Aqui fechou a sequência. Se você ler Apocalipse 6, você vê os santos embaixo do altar do incenso pedindo: Senhor, até quando? A resposta é: segura um pouquinho, toma a veste branca, fica um pouquinho, daqui a pouco a gente responde vocês. No sétimo selo, que é aberto para perseguir a igreja, as orações dos santos que são perseguidos, a oração da igreja é ouvida, como cheiro suave às narinas de Deus. Então, abrir-se-á a cortina das 7 trombetas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima trombeta. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19, é a resposta de Deus àquela oração dos santos, tanto dos que estavam debaixo do altar, tanto dos santos que estão vivos. Até quando, Senhor? E ele disse: o poder agora é meu, a sétima trombeta. O Senhor é o rei da terra, ele domina, ele manda. E para completar, ele diz: e abriu-se o santuário de Deus, os céus. E o texto diz que e foi vista a arca da aliança do Senhor. Eu quero terminar aqui, mas eu não posso terminar sem ler com você Salmo de número 74. Abra sua Bíblia, Salmo de número 74. Leia comigo e você vai ver que coisa preciosa tem no Salmo 74. Não vamos ler todo, não, só 3 versículos. Repare bem. Em 586 depois de Cristo, antes de Cristo, aliás, 586 antes de Cristo, a Babilônia enfileirou as suas trincheiras e marchou em direção a Jerusalém, a capital de Judá. 722, a Síria marchava em direção a Samaria, destruiu Israel. 100 e tantos anos depois, 586 a.C., a Babilônia enfileirou as suas trincheiras de guerra, de batalha, e marchou com destino a Jerusalém. Destruiu Jerusalém. O templo de Salomão foi queimado. Essa história está narrada em 2 Reis, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36, você precisa ler, você vai ficar mais ainda apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus. E você encontra isso também em Jeremias 52. E lá em 2 Reis 25, diz, a partir do 17, 18, diz que o povo da Babilônia, os generais, foram derretendo o ouro e a prata do templo de Salomão. Nesse tempo, a cidade sendo invadida, destruída, destruíram o templo de Salomão. A arca, a partir daí, foi
dada como desaparecida. Não destruída, mas desaparecida. Até hoje, o mundo procura a Arca da Aliança. Cadê onde está? O Salmo 74 é uma oração belíssima. Os judeus cantavam e cantam ainda hoje, de séculos e séculos e séculos, eles cantam essa canção. Salmo 74, verso de número 4. Os teus adversários, olha o 3, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. O povo de Israel cantando, lamentando o santuário que foi queimado, o templo de Salomão, em 586. Verso 4, os teus adversários bramam, cantam no lugar das tuas assembleias, no lugar que a gente reunia para culto ao Senhor. E ainda se não bastasse bramar, diz o texto que eles arvoram os seus próprios símbolos, a sua própria bandeira, fincaram as bandeiras dos inimigos no templo de Deus, onde era o templo do Senhor, e cantavam dizendo, verso de número 9, saltando, diz, já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Verso de número 10, até quando? Ó Deus, o adversário nos afrontará. Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Apocalipse capítulo 11, verso 19, responde para nós. Não vai rugir para sempre, não. Cadê a Arca da Aliança? Cadê a Arca da Aliança? As orações dos santos que provocaram o toque das 7 trombetas revelaram, naquele último dia, ou revelarão, onde está a Arca do Senhor. Versículo de número 19. Abriu-se então o santuário de Deus, onde se acha no céu, e foi vista a Arca do Senhor, da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saivarada. Deixa eu terminar perguntando a você se você notou alguma semelhança entre Apocalipse 8, 5, as orações dos santos foram atiradas ao chão, relâmpagos, trovões, aquela coisa terrível, e a resposta de Deus também volta, quando os céus são abertos, o santuário é visto, lá em cima está a Arca da Aliança. E sobre ela, só aquele período, diz o texto, as mesmas coisas, relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Por quê? Porque as orações dos santos não são perdidas. Na próxima vez que nós voltarmos juntos, nós vamos falar mais sobre a oração. E para falar sobre a oração, eu quero terminar com uma música que fala de alguém que orou muito, que é um modelo para mim e para você. Eu queria te convidar para prestar atenção em um detalhe. Se as orações são de todos os santos, você concorda comigo que Jesus é santo? Sim. As orações de Jesus também estarão, as orações que ele fez quando esteve aqui, as orações que ele faz ainda hoje, intercedendo à direita do Pai por cada um de nós. Imagine, irmãos, o privilégio. As minhas orações, as tuas orações, juntas com as orações de Jesus, no mesmo incensário. Essas orações provocarão um juízo de Deus sobre a terra. Meu irmão, não pare de orar. Não pare de clamar. Está difícil? Ore. Eu queria tanto que você fosse impactado com essa mensagem. Que você saísse hoje, nessa noite, e dissesse, eu vou fazer um propósito de orar mais pela minha vida. Procure um tempo com Deus. Sabe por quê? Porque essa música que nós vamos cantar agora, ela é a reflexão de Jesus Cristo. Ele orava no jardim. Que exemplo. Breve da morte, perto do caos, o Salvador orava. Vamos adorá-lo com esta canção. E eu volto orando.
porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. É preciso saber que o Senhor tem poder pra tua vida, tua alma salvar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo Deus só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Depois de uma canção dessa, como não deixar tudo diante do altar? Eu quero convidar você para esse tempo, um tempo de oração, sabe, irmãos? Um tempo de desligar a sua vida das coisas que te afastam do Senhor. Ore. Não brigue por coisas, não. Ore. Busque ao Senhor. Portanto, vamos começar agora fazendo esse tempo de oração. Feche os seus olhos. Pai, nós temos visto o poder das orações na Tua palavra. Que graciosidade, pois nenhuma delas são perdidas ou esquecidas. O Senhor de todas se lembra. Pai, eu te peço que cada irmão ouvindo esta mensagem seja tocado para esta vida de oração, para deixar tudo diante do Senhor. Do altar, nós acabamos de cantar, quando tudo deixares no altar, nós queremos deixar, Senhor. Por isso, nós clamamos por cada pessoa, cada servo teu, desperta o teu povo e a tua igreja a buscar uma vida de santidade, a voltar ao primeiro amor e a debruçarem no manto da oração. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, um crente que ora, hoje e sempre. Deus te abençoe.